Biografia de Isobel Kuhn, capítulo 17, Suba ou Morra. Belle logo descobriu que uma das vantagens de estar localizada na Vila das Oliveiras era que ela estava muito mais perto de diversos lisos que nunca tinham ouvido falar do Evangelho antes, e dessa forma, ela se manteve ocupada evangelizando entre eles. As tropas comunistas se tornaram mais ativas nas montanhas da província de Yunnan, no oeste. Em certa ocasião, um grupo de soldados comunistas se estabeleceram na vila, exigindo que os habitantes os alimentassem e trabalhassem para eles. Felizmente, os soldados não perseguiram Belle, que junto com todos os outros da vila, deu um longo suspiro de alívio quando eles partiram. Belle adorava quando John estava em casa com ela, mas em tempos tão conturbados, ele costumava ficar fora, cuidando dos negócios da missão para o interior da China e tentando incentivar os missionários sitiados em toda a província de Yunnan, no oeste. Em uma de suas viagens, John ficou preso por 2 meses em Baoshan, quando a cidade foi sitiada pelas forças comunistas. Quando voltou para a Vila das Oliveiras, a notícia que ele trazia era sombria. Os comunistas estavam agora no firme controle do norte da China e estavam avançando para o sul. Não demorou muito para que chegassem às montanhas notícias de que o governador da província de Yunnan havia cedido o controle da província aos comunistas. Então, em 1º de outubro de 1949, o líder comunista Mao Zedong proclamou o estabelecimento da República Popular da China. E o líder nacionalista chinês Chiang Kai-shek e cerca de 2 milhões de pessoas fugiram para a ilha de Formosa, deixando a China continental nas mãos dos comunistas. No início de janeiro de 1950, John voltou novamente à Vila das Oliveiras. Para deleite de Belle, trouxe consigo Eva, que havia terminado seu treinamento de enfermagem. De fato, Eva acabou se tornando uma enfermeira qualificada e sua reputação rapidamente se espalhou por toda a região. Enquanto John e Belle conversavam sobre a situação no país, John admitiu que estava na hora de Belle e seu filho deixarem a China. Por causa da situação, seria impossível para Belle e Daniel atravessar a costa e pegar um navio de volta à América do Norte. Em vez disso, eles teriam que atravessar as montanhas para a Birmânia e voltar para casa a partir de lá. John não iria com eles, porque sentia que precisava permanecer na China o tempo que pudesse para incentivar os cristãos locais em tempos tão difíceis. Belle esperava por aquilo, mas não era algo fácil para ela suportar. Então John disse algo que redirecionou sua atenção. Antes de você ir, iremos realizar a maior e a melhor escola bíblica de todos os tempos. Quando partirmos, o futuro da igreja neste vale dependerá dos cristãos lisos. Então vamos prepará-los, dando-lhes o melhor ensino possível. John e Belle começaram a trabalhar e rapidamente organizaram a escola. O que se seguiu foi de fato a maior e a melhor escola bíblica que eles já realizaram antes. Então chegou a hora de Belle e seu filho partirem. E em 10 de março de 1950 eles foram. Enquanto desciam a trilha, Belle olhou pela última vez para a vila e para as pessoas que tanto amava. No fundo, ela sabia que nunca mais os veria. John estava em um afloramento rochoso e acenou para eles de volta. E Belle se perguntou quando veria seu marido novamente. John havia arranjado um grupo de lisos fiéis para guiar sua esposa e seu filho de 6 anos até a segurança das montanhas. Seria uma jornada longa e traiçoeira naquela época do ano. A neve no Passo Piedmont, com mais de 3.000 metros, estaria funda e a jornada seria lenta. Belle sabia que ao guiá-los pelas montanhas, seus guias lisos estavam arriscando a própria vida para garantir a segurança de sua missionária. Ela ficou agradecida pelo compromisso que eles demonstravam com ela e seu filho. A viagem foi tão difícil quanto Belle esperava que fosse, mas eles acabaram atravessando a passagem nevada. Uma vez na Birmânia, enfrentaram uma jornada de 10 dias pela floresta, ficando juntos para desencorajar ataque de tigres até a cidade birmanesa de Myit Theena. Em Myit Theena, Belle se despediu de seus guias lisos e finalmente ela e seu filho chegaram a Rangoon. É claro que fugindo da China da maneira que fugiram, seus vistos e documentos não estavam em ordem e além disso eles não tinham dinheiro.
Eles sofreram diversos atrasos enquanto as coisas eram resolvidas, mas por fim Belle e seu filho puderam voar de Rangoon para Hong Kong. Quase 3 meses se passaram desde o momento em que Belle e seu filho partiram da Vila das Oliveiras até que o navio que os carregava atracou no porto de Vancouver. Belle estava exausta e ficou extremamente tocada ao ser recebida por seu irmão, pelos filhos dos Whipples e por várias mulheres que já haviam participado do Clube Angular das Garotas, onde ela trabalhara tantos anos antes. Belle descansou por alguns dias depois de chegar a Vancouver. Então ela partiu para a próxima etapa de sua jornada com apenas um objetivo em mente: reunir-se com sua filha Catherine. Catherine tinha agora 19 anos de idade e estudava na Universidade de Yale, que ficava nos arredores de Chicago. Belle chegou logo após Catherine ter completado seus exames de fim de ano. Que encontro maravilhoso eles tiveram! Belle ficou surpresa ao descobrir que muitas de suas antigas amigas também estavam hospedadas na área de Yale. Quando ela estudara no Instituto Bíblico Moody em meados da década de 1920, Belle tinha 2 amigas íntimas por lá, Jane e Ella. As duas também sentiram o chamado missionário para a China. Também se casaram com maridos missionários e serviram na China. Mas agora os 2 maridos estavam mortos. O de Jane por contrair febre tifoide na China. O marido de Ella morrera em casa durante a licença. Isso fez Belle orar fervorosamente pela segurança de John, onde quer que ele estivesse naquele momento. Depois de passar algum tempo juntas e renovar a amizade, as 3 amigas decidiram juntar seu dinheiro e comprar uma casa grande em Yale. O local tinha 3 andares e cada mulher se instalara em um deles. Belle e seus filhos ficaram no 2º andar, onde Belle tinha espaço para montar um pequeno escritório. Ela amava a vida pacífica e gentil do centro-oeste dos Estados Unidos e lentamente seus nervos começaram a relaxar da tensão em que estivera vivendo nos últimos anos. Em pouco tempo, porém, Belle começou a pensar em maneira de ajudar os lisos. Seu coração doía com a probabilidade de nunca mais vê-los, mas ela ainda queria encontrar maneira de ajudá-los. Logo seus dedos estavam batendo nas teclas da máquina de escrever em ritmo cadenciado, pois ela começou a escrever o livro Pedras de Fogo. O livro contava a história do tempo em que vivera entre os lisos. Felizmente, antes que as coisas saíssem do controle na China, Belle havia enviado para casa sua coleção de cartas e diários de oração, dos quais ela retirou material da fonte para o seu livro. O novo livro, juntamente com seus 2 anteriores, a colocaram em grande demanda como palestrante. Onde quer que ela falasse, Belle aproveitava a oportunidade para compartilhar o peso que sentia pelo povo liso. Belle estava em casa há quase 2 meses, até que uma carta de John finalmente chegou. Nela, John explicava que ele fora ordenado partir da China, o que envolvera fazer uma longa caminhada até a costa. E depois precisou ir para o sul, para Hong Kong. No entanto, agora ele estava em segurança. Belle teve de enxugar as lágrimas dos olhos antes de continuar a carta. John explicou que não voltaria aos Estados Unidos por um tempo. Ele havia concordado em realizar uma pesquisa para a missão sobre o povo tribal do norte da Tailândia e depois participaria de uma conferência de planejamento na Inglaterra. Como todos os missionários estrangeiros haviam sido expulsos da China, a missão para o interior da China tinha muito que repensar e planejar. Belle não ficou de todo surpresa quando a próxima carta de John chegou, jorrando com as possibilidades de trabalharem na Tailândia. Em parte da carta dizia: além disso, Belle, podemos usar o idioma chinês para alcançar quase todas as tribos da Tailândia. Eu sempre fui capaz de encontrar alguém que me entendesse. E Oville Carlson e eu fomos capazes de alcançar algumas almas. O governo é amigável, as tribos são acessíveis, o campo está diante de nós. O tempo pode ser curto. Depois de ler a carta, Belle afundou no sofá e soltou um suspiro cansado. Ela tinha 50 anos. Certamente John podia ver que eles estavam velhos demais para uma nova colocação. Belle registrou alguns dos obstáculos que encontrariam em seu novo caminho. Aprender um novo idioma, entender uma cultura diferente e, pior ainda, deixar para trás seus filhos. Belle rapidamente escreveu uma carta de volta para seu marido dizendo: por favor, John,
Não se ofereça para novos campos até que chegue em casa e possamos discutir tudo juntos. John chegou em casa 6 meses depois, cheio de novidades sobre as mudanças da missão. Para início de conversa, a organização tinha um novo nome: Comunidade Missionária Estrangeira. A mudança de nome refletia o fato de que agora os missionários estariam trabalhando em outras áreas da Ásia, uma vez que a China havia se fechado por detrás de uma cortina de bambu, ou seja, os comunistas. John explicou a Belly como as novas metas haviam sido estabelecidas para alcançar os povos chineses e os nativos da Malásia, além de Birmânia e Tailândia, 3 países que faziam fronteira com a China. Na conferência da Inglaterra, o nome de John fora apresentado como o novo superintendente da missão na Tailândia. Belly não podia deixar de notar como os olhos de John brilhavam enquanto ele falava sobre as novas oportunidades. Ela se viu pensando em uma citação de um livro de M. Carmichael que ela havia lido recentemente. No livro, M comparara a jornada cristã a uma subida de uma colina, algo que Belly entendia bem. M também dizia que havia momentos em que as pessoas precisavam continuar subindo, porque se permanecessem no mesmo lugar, eles morreriam. Suba ou morra. Belly não conseguia tirar as palavras de sua cabeça. Em algum lugar no fundo de seu coração, ela sabia que tinha de enfrentar esse novo desafio missionário ou sua vida espiritual iria murchar. Ela compartilhou sua visão com John e juntos começaram a fazer planos para retornar à Ásia como missionários. Uma vez que a antiga escola da missão em Chiffon havia sido dissolvida, John e Belly não tinham outra opção a não ser deixar seu filho para trás com amigos, para que assim ele pudesse frequentar a escola. Catherine também se mudou para lá para começar um treinamento avançado. Quando os 2 filhos ficaram estabelecidos, John e Belly partiram para a Tailândia. Em 8 de outubro de 1952, o casal estava viajando de trem para a Tailândia, em direção à região montanhosa, ao longo da fronteira tailandesa com a China e a Birmânia. Enquanto seguiam para lá, Belly ficou impressionada com o quão verde e fértil tudo parecia, e com quantos rios e riachos superteantes eles atravessaram. Quão diferente era essa paisagem das montanhas escarpadas do oeste da China, com seus desfiladeiros íngremes e rios furiosos. A viagem de trem terminava na cidade de Chiang Mai, no final da linha férrea, onde John e Belly montaram a nova sede da missão. Belly logo descobriu que alguns aspectos da casa de hospedagem ocupavam a maior parte do seu tempo. Ela administrava uma pousada com 8 quartos para missionários da missão que trabalhavam com os povos das tribos do norte da Tailândia. Entre essas pessoas de diferentes tribos, havia cerca de 5.000 lisos. Belly fazia perguntas aos viajantes da pousada em busca de notícias das pessoas que ela amava. Uma vez que as coisas estavam indo bem na nova casa de hóspedes, Belly começou a sentir um forte desejo de voltar a fazer algum tipo de trabalho pioneiro missionário. Os missionários de 6 outros grupos de missões trabalhavam nas áreas montanhosas, mas nenhum deles estava envolvido em alcançar as aldeias lisos nas montanhas. Quando Belly descobriu isso, ela começou a orar sobre a possibilidade de ir até essas aldeias. A oportunidade de Belly de se concentrar mais de perto com os lisos surgiu quando um casal chegou para assumir o comando da pousada da missão. Sem mais responsabilidades com a pousada, Belly acompanhou John em várias viagens pelas montanhas. Em uma dessas viagens, ela teve seu primeiro contato com uma vila liso. Os lisos da Tailândia falavam um dialeto ligeiramente diferente dos lisos da China, mas Belly ainda era capaz de se fazer entender. Os lisos, é claro, ficaram surpresos ao encontrar uma mulher branca que sabia falar sua língua. Belly e outra jovem missionária, Edna, decidiram fazer mais uma viagem à Vila Liso. Como os lisos do norte da Tailândia nunca tinham ouvido falar do Evangelho, as 2 missionárias começaram a compartilhá-lo com qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvi-las. Belly teve que admitir: não foi fácil no princípio. O povo liso ouvia o que ela tinha a dizer, mas não estavam dispostos a se comprometer. E então, finalmente, um velho liso anunciou que queria se tornar cristão. Como o nome de família do homem foi traduzido para Wold em inglês, Belly passou a chamá-lo de Pai Wold.
Pai Wold e sua esposa eram ambos viciados em ópio. Além disso, Pai Wold estava aleijado por conta de uma artrite severa. No entanto, a conversão do casal foi real. Para grande espanto e surpresa dos outros lisos, que continuavam a se apegar à crença liso de que deviam apaziguar os demônios, Pai Wold ordenou que o altar fosse retirado de sua casa e queimado. Provavelmente, pensou Belly, os lisos estavam esperando que os demônios descessem sobre Pai Wold e o destruísse por sua ação. Quando isso não aconteceu, eles começaram a observar e ficar mais abertos àquela nova religião. Eles prestaram uma atenção especial quando Belly e Edna começaram a dar ao Pai Wold um remédio para aliviar a dor e os sintomas de sua artrite. O homem conseguiu se levantar e andar novamente. Sempre que podia, Belly fazia mais viagens às aldeias lisos no norte da Tailândia. Ela ficou encantada quando missionários mais jovens se mudaram para as áreas dos lisos para continuar o trabalho. Belly ficou triste ao descobrir um ano depois que Pai Wold havia morrido de forma repentina. O filho dele disse a ela que ele havia acordado certa manhã com muita dor e falado à esposa: "Hoje estou voltando para casa. Voltarei para Deus." Pouco tempo depois ele partira. Infelizmente, após a morte de Pai Wold, a perseguição começou para sua família. O chefe da vila proibiu qualquer um de ajudar no enterro, temendo represálias dos demônios. Por conta disso, a esposa e os filhos de Pai Wold foram deixados sozinhos para cavar um sepulcro. Logo depois, a família foi expulsa da vila. No entanto, sua esposa permaneceu em sua fé. Graças às gravações que tinham do Pai Wold falando sobre Jesus e o Evangelho, sua voz forte continuou a ser ouvida pelos lisos por todas as montanhas do norte da Tailândia.